Então, nós vamos pedir para a nossa irmã Guta Pini fazer a nossa oração. Pode ser, Guta? Sim. Boa noite a todos, com quem eu não falei ainda. Vamos, então, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai de amor, Jesus, Mestre querido, amigos espirituais, incansáveis benfeitores, agradecemos por mais um dia de vida, por este momento de envolvimento com os amigos espirituais, este momento de sintonia, de harmonia, voltado para a oração, o estudo, essa nossa busca incessante pelo nosso aprimoramento moral, pelo cumprimento dos nossos deveres, pela redenção das nossas almas, Senhor. Agradecemos pelo concurso dos bons espíritos que nos permitem estes momentos, a presença também dos amigos, irmãos encarnados que proporcionam essas oportunidades a cada um de nós. Abençoa, Senhor, os nossos corações, que possamos estar com as mentes abertas, lúcidas para o conteúdo da noite, que os nossos corações possam ser a terra fértil, Senhor, para frutificar a tua mensagem, e que ela possa transcender de nós, Senhor, e atingir a todos aqueles que conosco convivem ou que passem pelas nossas vidas. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Guta. Graças a Deus. Então, meus irmãos, no Evangelho, que nós estamos na sequência também, nós já estamos no capítulo 19, o poder da fé. Nós vimos ontem o item 1 e 2. Então, aqui falando, só para a gente lembrar, né, aquela fala de Jesus, que quem tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, até lembra que eu peguei um lápis, fiz um pontinho assim no meu dedo e disse que isso aqui é um grão de mostarda. Moveria montanhas. Quais são essas montanhas, né? Então, as resistências, a má vontade, o interesse pessoal, o egoísmo, o fanatismo, paixões orgulhosas. Tudo isso são montanhas que nós podemos encontrar pela frente, com aqueles que vão dividir conosco o trabalho, ou com aqueles que nós vamos precisar para realizar o trabalho, porque essas pessoas estão por toda parte, e também nós mesmos. Quantas vezes o egoísmo, o interesse material e as coisas nos impedem, são um impeditivo da realização do trabalho, ou seja, são montanhas. Né? Bom, então, item 3. Noutra acepção, né, um outro entendimento, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, a fé como uma visão de futuro, aquela capacidade que a pessoa tem de enxergar além. Ela dá uma espécie de lucidez. O que é lucidez? É luz, né? Lucidez que permite se ver em pensamento a meta. Então, você vê o futuro. Fé também é essa capacidade de enxergar o futuro, de ver o seu projeto realizado. Né? Ver, pelo menos, como que ele vai ficar armado lá na frente. Né? Que se permite se ver em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então, isso aqui só é possível a partir de planejamentos, né? Em que nós temos bem elaboradas todas as nossas metas, o que desejamos, esse o que tem que ser um objetivo nobre, então nós temos que pensar se é um objetivo nobre, se esse objetivo nobre está alinhado ao nosso propósito existencial, né?
se está dentro daquilo, da nossa vocação, aquilo que a vida nos capacitou para melhor fazermos, né? Então, se tudo isso está composto, é natural que tenhamos uma confiança de que aquele projeto vai se realizar, né? Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Porque, lógico, a fé, ela está fundamentada na razão. Ela faz parte da nossa mente racional. Portanto, ela compõe toda a estrutura da matéria que o princípio inteligente se vale para realizar o seu progresso e o progresso do mundo onde ele está, né? Então, a fé, ela está ali como uma energia propulsora, né? E que, que ilumina os caminhos de nossa predestinação, permitindo que nós possamos ver o nosso planejamento encarnatório. E se aquilo que nós estamos fazendo, trabalhando, realizando, está alinhado, está de acordo, porque às vezes fazemos muitas coisas, mas elas estão desalinhadas do nosso propósito encarnatório. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Se a gente está ansioso, faculta a paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência, lembra? E na compreensão das coisas, portanto, na mente racional, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. Saber esperar significa etapas intermediárias, que nós já estudamos bastante, né? Aquelas ocorrências imprevistas. Nós fizemos um planejamento, estava tudo correndo bem, tudo certinho. De repente, do nada aparece o quê? Uma pandemia. Pensa o que é uma pandemia num planejamento. Quem é que podia prever isso? Ninguém. Mas às vezes, e aí você tem. Nós na pandemia, ficamos parados 2 anos, pelo menos, né? E durante os primeiros tempos, completamente estupefatos, sem saber de onde veio aquilo, né? E muito paralisados ficamos, né? Depois nós fomos nos movimentando e tal. Às vezes, nós ficamos parados aí numa etapa intermediária por causa de algumas coisas pequenas que acontecem que também fogem do nosso controle. Às vezes tínhamos um planejamento para o dia. Hoje eu vou fazer isso, 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 aquilo outro. De repente, nada funciona naquele dia do jeito que nós pensamos. E aí, fazer o quê, né? Nós temos que saber esperar. Porque saber esperar é uma habilidade. Faculta paciência que sabe esperar. Então, paciência significa capacidade de resistência. É isso que é paciência. Capacidade de resistir. Então, qual é a nossa capacidade de resistir? Por isso que temos que ir desenvolvendo a paciência no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que nos acontecem. Porque elas são muito importantes, essas pequenas coisas que nos tiram do nosso propósito para aquele dia. Ia fazer isso, aí não deu. Então, a paciência é a capacidade de resistir. Então, nós temos que resistir. Hoje mesmo, aconteceu um evento aqui em casa interessante. Com uma filha, que ela é bastante ansiosinha. E aí,
ela queria ir no local, né? E ela falou assim: eu vou de ônibus, porque eles vão demorar. Eu falei: não, mas eu já estou saindo de carro, te deixo lá. Né? E aí, nós estávamos terminando assim, de arrumar as coisas, e eu via a impaciência dela, né? Ela respirava assim, e fingindo que estava no celular, que estava tudo bem, mas eu fiquei só rindo assim e tal, né? E aí, a hora que a gente estava no carro, aí aconteceu não sei o quê, a pessoa desceu, aí chegou, desceu. Finalmente conseguimos, olha, uma coisa boba. Aí, a hora que nós estávamos chegando lá no local, eu falei, tá vendo? Se tu tivesse vindo de ônibus, você ainda não tinha chegado. Mas a gente veio de carro. Então, o que aconteceu? Você teve vários eventos para você testar a sua ansiedade aí, né? Que tá. Ela, realmente, falei, então, mas você aguentou, você controlou, né? Então, paciência é isso, é essa capacidade, essa habilidade que nós temos de resistir. Claro que tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Mas a fé, porque você está enxergando, você sabe que você vai conseguir e que aquilo é uma etapa, que aquilo que aconteceu você vai conseguir superar, desde que você consiga, às vezes, por exemplo, algumas se acalmar, né? Então, ó, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. É ela que nos dá essa paciência. E a fé é essa capacidade de enxergar, que vai dar certo, né? A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, porque o interesse, ele é uma das causas do enfraquecimento da fé. Porque, lógico, se você tem... Porque a fé, ela é a sua capacidade de visualizar objetivos nobres, ideais de nobreza. Ideais de nobreza. Se tem um interesse embutido ali, se na verdade você está querendo, com esse propósito, que é aparentemente nobre, ou que é nobre, mas dentro dele, ao conseguir aquilo, você vai desfrutar de alguma coisa material, de algum poder político, de alguma visibilidade, seja o que for, né? Então, aí o que está te estimulando é esse interesse. Quando você consegue esse objetivo por outras fontes, a tua fé, ela enfraquece. Torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Então, é quando a pessoa busca conseguir o seu objetivo usando do seu poder, né? Como nós temos visto muitos exemplos grandes, né, no Brasil hoje, que a violência moral, às vezes é aquele tirano doméstico que atinge seu objetivo porque ninguém consegue se colocar contra ele, né? E então, ao invés dele ter essa calma e esperar e fazer aquela distância focal, fazer recuar o necessário para depois avançar mais, porque às vezes você tem que recuar, como num jogo de xadrez, para você poder avançar. Muito mais, às vezes. É muito difícil, sim, aceitar uma derrota. Seja no planejamento de um dia, de meia hora, né? Um filme que você queria assistir, acabou que não deu tempo, não conseguiu chegar lá, e aí não está mais passando. Seja o que for que te frustrou, né? Isso abate, né? Mas a calma na luta é sempre sinal de força e de confiança. Quando nós conseguimos aceitar aquele evento. Chama-se aceitação dos eventos da vida.
Porque muitos eventos estão fora do nosso controle. Quando está fora do nosso controle, nós temos que entregar para Deus. E aí vem aquela fé mística no poder de Deus. Por isso que nós, antes de qualquer coisa, nós temos que ter essa fé em Deus. Primeiro Deus, né? Sempre. Quando nós estávamos falando de etapas intermediárias, não sei se vocês se lembram, aquela nossa slide falava, Deus sabe. Então, a fé em Deus, ela é determinante. Então, você raciocina, o meu objetivo é nobre, está alinhado com o meu propósito encarnatório, eu planejei tudo direitinho, e aí aconteceu uma coisa imprevista que estava fora, e agora? Agora não deu certo, às vezes é um fracasso de um projeto maior, grande, às vezes vem com isso desgaste financeiro, né? Recursos, perda de recurso financeiro, tanta coisa que pode acontecer, não é? Falência, sabe Deus quanta coisa. Mas, nessa hora, quando nós não conseguimos ainda visualizar mais nada, nós então temos que entregar a Deus, né? E não partir para a violência, né? Então, a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Tá certo? Vai dar para ler o item 4 ainda. Se alguém quiser comentar, pode falar, viu, gente? Cumpre não confundir a fé com presunção. Né? O que é presunção, né? A pessoa não tem uma ideia muito honesta de si mesma. Ele é aquela pessoa que não se capacitou o suficiente, não planejou o suficiente e quer um resultado. Por quê? Porque sempre teve tudo à mão, ou porque sempre conseguiu tudo de um jeito ou de outro, ou porque tem poder, ou porque tem dinheiro. Né? Então, essa presunção, a arrogância, né? Arrogar é trazer para si, isso que é arrogância. Então, o arrogante, ele acha que ele tem o poder de solucionar, seja qual for o problema. Então, aí é uma presunção, uma ideia pré-concebida de si mesma, mas que não corresponde à realidade, à capacitação dele. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Por quê? Porque a fé verdadeira tem que estar fundamentada em Deus. E ninguém pode dizer que está ligado a Deus sem ter conseguido chegar nessa plataforma, que é da humildade. Nós temos que estar com o nosso pé na plataforma da humildade para podermos começar a falar de Deus. Só que a humildade é uma virtude que o indivíduo perde no momento que descobre que a possui, né? Mas, então, se curvar ao poder de Deus, pelo menos essa humildade de saber reconhecer que existem situações que nós não vamos dar conta. Às vezes é uma situação complexa, às vezes era uma situação simples que ficou complexa. Às vezes era uma gripe que virou pneumonia, que virou tuberculose, e às vezes a pessoa até morre, né, por conta disso. Então, é isso. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus, olha aqui, ó, do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Até porque Deus está tendo uma visão maior da situação. Aquilo que nós julgamos que seja o ideal, aquela visão que nós
temos a respeito de um projeto pode não ser o que a vida esteja realmente planejando para nós. Mas, Márcia, meu propósito é nobre. E é isso que importa. Se o propósito é nobre, certo? E se ele está alinhado com os caminhos da nossa predestinação. Se nós visualizamos isso quando elaboramos tudo, nos colocamos, seja na nossa profissão, seja na religião, seja nas nossas relações sociais, seja no que for, se nós conseguimos ver isso e depois não funcionou, a vida, Deus nos recoloca no caminho. Porque nós nos equivocamos, mas nós não mentimos para nós mesmos. Nós não mentimos. Então, nós não temos que nos preocupar. Às vezes, né, há uma frustração e nós ficamos ali. Eu sou... algumas coisinhas ainda que ficam na minha cabeça, às vezes, né, depois eu deixo para lá. Porque, na verdade, a vida entendeu que aquele não era o momento, que circunstâncias mudaram, pessoas que deveriam estar no conjunto da obra, usaram seu livre-arbítrio e foram para outra obra, não é? Então, é isso. Aí, então, pedir que Deus nos recoloque no caminho. E a vida nos recoloca. Aí nós vamos atingir um outro propósito, nobre também, um pouco menor, um pouco diferente, com outras pessoas. Às vezes, aquelas pessoas que nós achávamos que estariam ao nosso lado, que nos abandonam, são substituídas mais à frente por pessoas, às vezes, mais simples, menos arrogantes, né? Às vezes. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Ó. Então, sempre a vida vai nos recolocar. A presunção é menos fé do que orgulho. Então, ela é lógico, né? É com certeza fruto do orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Ok? Então, depois, amanhã, nós vamos para o item 5. Alguém quer comentar alguma coisa? Vai ficar assim? Silêncio? É porque não tem dúvida. Ai, ai, que bom, Eliseu, que você está aí me ajudando. Muito boa, mãe, os esclarecimentos. Ótimo, Cara, excelente. filho. Cada dia eu aprendo mais, fico mais, a mente mais aberta. E agora está sendo todo dia mesmo. Vamos lá. Então, meus irmãos, como diz a Guta, então, nós vamos entrar agora, hoje, né, é o dia do livro dos médiuns. Nós estamos vendo, nós já vimos aqui, estamos na segunda parte, capítulo 29, já no final do livro dos médiuns. Das sociedades, propriamente ditas, sociedades espíritas. Vimos 335, não, 334, nós estamos no 335. O item 334 falava as orientações do Kardec, a preocupação dele, né? Tadinho do bichinho. Com as pessoas, porque Kardec, ele codificou a doutrina sozinho, rodeado de espírito e tal, mas ele deu um norte, né? Codificou, ele pegou, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se recolheu a uma chácara dele para fazer o Evangelho. Vou lá. Porque ele sabia que ele precisava de ter uma
unidade. Depois que ele vem falar das sociedades. E aí ele começa a dar tanto conselho, como quem está prevendo muitas coisas, né? Então ele fala que é muito melhor pequenos núcleos, né? Pequenos grupos. Então agora ele continua falando, e sempre que ele fala de reunião, porque no tempo do Kardec nós vamos contextualizar. Normalmente as reuniões tinham manifestações mediúnicas, né? Normalmente tinham. Aí ele fala, então, sobre a importância de que o núcleo daquela sociedade formasse uma grande família, que houvesse vínculos de afeto, que as sociedades se visitassem, para que tivéssemos um núcleo, uma grande família espírita no futuro, consorciando todas as opiniões, unindo os homens, né, na fraternidade e tal. Então, ele diz que os núcleos, o ideal é que não tenham muitas pessoas, mas que essas pessoas tenham grande afinidade. Então, ele continua aqui, 335. Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter-se essa uniformidade, por isso que ele codificou a doutrina de uma forma solitária, né? Ao final, ele sempre revisava tudo junto com os espíritos, né? Quanto maior for o número, não é? Quanto mais pessoas para darem palpite, menos uniformidade, lógico. Cada um vai dar sua opinião, muitas vezes uma opinião, né, desprovida de fundamento. Nos agregados, pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. Eu sempre digo que numa instituição espírita tem que haver um núcleo, que a gente chama um núcleo assim, rígido, né, duro, de pessoas que com relação às linhas centrais, elas tenham a mesma, o mesmo pensamento, mesmo essa unidade, né? E principalmente que elas se amem, para que não comece a ocorrer, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, começa a virar uma ameba, né? E quando as pessoas se conhecem, por isso a importância de os grupos espíritas se reunirem, um visitar o outro nas suas casas. A Guta deve lembrar, né? Quantas. Era tão bom quando a Guta estava aqui, porque a Guta era ótima para isso. Também tinha aquela idade, né, típica disso, né? Trazia as pessoas, e jovens, e enfim. Então, isso fortalece o grupo muito, né? Todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para ele entram. Aqui ele está falando já da reunião propriamente dita, né? O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. Então, é o ideal que não seja aquelas reuniões imensas com muitas pessoas. Quando você está aqui, eram ainda reuniões que havia comunicações, não é? Então, eu participei de muitas reuniões assim, lá no Paraná era, né, aquele espiritismo antigo, em que tinha o grupo de médios e as pessoas que ficavam assistindo. E aí, sempre, lógico, aqueles que estavam ali, né,
Os espíritos tinham um trabalho a mais para, de certa maneira, criar uma barreira, né, para que não houvesse interferência. Então. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõe. Então, se é um centro espírita com muita gente, aí o que vai acontecer? Exigem sedes especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo desnecessário nos pequenos grupos. Então, o centro espírita, ele, para que o espiritismo possa realmente fazer ali, ter um vórtice magnético ali, não pode ser um grupo muito grande. É diferente de uma obra social que esse grupo pode manter. Mas é esse grupo aqui, ainda pequeno, que toma as decisões. Né? A obra social é diferente, porque ali nós não estamos levando a nossa religião de forma proselitista para as pessoas, certo? Nós estamos trabalhando o espiritismo na sua vertente de experiência, de relação, né? Então, o grupo que coordena e que dirige é que tem que ser espírita, mas nós não podemos exigir daquele que vem, daquele que chega, que ele se torne um espírita e que ele venha para o grupo, comece a dar palpite. Não é assim, né? Nós disponibilizamos conhecimento e tal, e as obras sociais, elas são diferentes, elas são coordenadas por grupos espíritas, mas as pessoas que são atendidas, né, que são amparadas, não necessariamente serão espíritas, nem necessariamente farão parte daquela instituição. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Nós temos muitos exemplos, já vivenciamos isso. Pessoas que chegam, às vezes a gente ainda é muito jovem no movimento espírita, né? Quanto nós vivenciamos essa questão? Que às vezes a pessoa vem para o centro espírita por várias razões, né? Porque ela está doente, está sofrendo de um processo de obsessão, né? E aí chega, melhora, mas às vezes essa pessoa, quando ela se integra no grupo, quando ela se integra, ela não tem ainda no grupo que coordena e que dirige, ela pode não ter sedimentado nela o espiritismo mesmo. E então vai começar, né, a haver uma mistura das ideias pessoais, dos condicionamentos que traz para o grupo. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conterem-se todos os presentes. Então, Kardec ele tinha muita preocupação com a instituição, porque a filosofia, ela degenera na civilização. Não é fácil ser um filósofo numa cidade grande, cheia de demandas, o tempo todo você sendo convocado para isso, para aquilo outro. Então, a filosofia ela vai perdendo força, porque a filosofia ela exige espaço, tempo de meditação. Eu sempre digo, Leon Denis, né? Por exemplo, um filósofo espírita maravilhoso, né? Livros, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Fala sobre a morte como ninguém, enfim.
seria o substituto de Allan Kardec, caso Kardec não conseguisse levar avante a sua missão. Mas eu sempre digo, Leon Denis, ele levantava de manhã na França e ele já entrava numa pequena floresta, assim, já ia ver os pássaros, né? Meditar. Hoje, como é que a gente acorda, né? A gente já acorda do avesso. Então, a civilização, a filosofia degenera na civilização. Primeiro porque a pessoa vai dormir vendo televisão, assistir. Agora, pior, porque agora é celular, é isso, aquilo, outro. Que hora que você vai filosofar? A filosofia, ela é uma construção do raciocínio. Você vai raciocinando até você chegar, talvez despertar para algum conhecimento, alguma coisa, né? Mas dentro de uma civilização como a nossa, principalmente, é difícil filosofar. Então, da mesma... Será que Leon Denis teria escrito as mesmas obras se fosse hoje? Fica a interrogação. É claro que teria, tá? Teria. Mas seria mais difícil. Porque ele não ia levantar de manhã e entrar dentro de uma floresta, né? Vendo os cantos pássaros. Então, a filosofia degenera na civilização. A religião, que é a nossa ligação com Deus, degenera na instituição. E é isso que Kardec preocupava. Porque a instituição não é o mesmo que a religião, né? A religião, ela se desenvolve numa dimensão da intuição, né? Quando nós instituímos isso, né, criamos grandes corpos de dirigente, hierarquias, por isso que ele sempre se preocupou que o espiritismo não tivesse sacerdócio organizado, não tivesse hierarquia, não tivesse nada disso, centros espíritas fossem bem livres, não é? Que fossem pequenos, que não crescessem tanto. Porque na instituição acaba acontecendo aquilo, né? As pessoas que transformam o seu trabalho num núcleo de poder. Porque aquele trabalho confere um poder. Por incrível que pareça, porque aquela pessoa que está chegando, recém-chegado, ele depende de quem está há mais tempo, não é? Então, ele chega aí, se aquele que está ali desempenhando aquela tarefa é uma pessoa que ainda não amadureceu suficientemente, ela pode sentir o prazer que o poder traz, né? O prazer que o poder traz, de estar diante de alguém que está recém-chegando, que não conhece muito bem, enfim, todas aquelas coisas que nós vimos no item anterior, né, lá no Evangelho, que é o interesse pessoal, que são o orgulho, o egoísmo, essas coisas todas. No núcleo pequeno, isso é mais difícil de acontecer, porque sempre vai ter alguém mais vigilante, prestando atenção. No núcleo maior, já fica os donos dos nichos, né? A pessoa é responsável, por exemplo, pelo bazar do centro espírita. Dá um exemplo. Então, ela que tem a chave, ela que abre, ela que isso, que aquilo. Se alguém mexe, tira a roupa do lugar. Entende? Começa isso. Aí começam as divergências. Então, olha, ele diz assim, ó, cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender. Isso aqui é Kardec falando, dá uma dó, né, tadinho? Que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam. Já começa, às vezes, a divergência no programa de estudo. Por isso que eu falo, nosso estudo é a obra básica, terminou, volta, né? Tem que estar sempre amparado na obra básica, não tem como, né? Alguns julgam, olha Kardec falando assim, que o título de sócio, porque
lá atrás ele fala, ou será uma associação ou uma sociedade, né? Nós falamos sobre isso. No Brasil, é a associação, mas também, no começo, as nossas leis não faziam essa distinção, né? Então, tem muito centro espírita que os estatutos falam sociedade, chama de sócio mesmo. O título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de viver. Eu sou sócio aqui, eu sou um voto na Assembleia Geral, eu voto contra, não acho tal, e vai, e de repente ali está a cisânia, porque é uma Assembleia muito grande, muitas pessoas, perde a unidade. Uma vez estava conversando com os dirigentes de um grupo espírita, eles dizendo que eles eram sempre tão poucos, eu falei, graças a Deus, né? O núcleo duro de uma instituição, ele é pequeno mesmo, né? Alguns julgam que dá o direito de impor essa... Daí, opugnações, uma causa de... Daí, opugnações, né? A pessoa, né? Contesta alguma decisão. Uma causa de mal-estar que acarreta, cedo ou tarde, a desunião. E depois a dissolução. Olha o que ele diz, ó, sorte de todas as sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos. Gente, presta atenção nisso que o Kardec está falando. Daí, opugnações, uma causa de mal-estar que acarreta, cedo ou tarde, a desunião, e depois a dissolução, sorte de todas as sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos. Meu Deus. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. A queda de uma grande associação, que ele usa a palavra associação de novo, seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, do qual seus inimigos não deixariam de prevalecer-se. A dissolução de um grupo pequeno passa despercebida, e, ademais, se um se dispersa, 20 outros se formam ao lado. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e muito mais farão pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Tem instituições que têm 300 associados? Tem. Tem. Então, é evidente que não vai haver unidade, né? Não vai haver. Lembrando sempre, uma obra social, ela tem muitos profissionais, não é? Uma obra social que é dirigida por um centro espírita, certo? Mas o núcleo do centro espírita, ele recomenda que não seja tão imenso, porque ninguém vai... Você não vai conseguir consenso. Aquilo vai acabar. Porque os interesses pessoais virão. Dir-se-á, provavelmente, que os membros de uma sociedade que agissem da maneira que vimos de esboçar, né, não seriam verdadeiros espíritas, pois que a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos. Certo? Ninguém discorda disso, né? Caridade e tolerância. Dever. É perfeitamente exato, e por isso mesmo os que procedam assim são espíritas, mais de nome do que de fato. Então, o próprio Kardec já diz que aqueles que são dentro de uma casa espírita, os que espalham, tem aquelas pessoas que espalham. Quem chega, tem uma amiga que ela fala assim, espalha bolinho, né? Enquanto
tem um grupo que está tentando varrer o café para o centro ali né, daquela quadra, tem um que está espalhando. Terreirão. Terreirão, né? É. Aquele que espalha, ele não é um verdadeiro espírito. Ele é de nome. E quantas pessoas chegam, né? E aí, cheias de desejo de trabalhar naquela instituição, mas se depara com alguém, né? Desse jaez, vamos dizer assim, e aí não consegue, né? Ficar, porque certo, não pertencem à terceira categoria. Lembra que nós estávamos estudando sobre as categorias, né, dos espíritos? Terceira categoria, aqueles imperfeitos e tal, né? Aqueles espíritos bem primários. Não é o caso deles, eles não são isso. Não são pessoas primárias. Mas eles não podem ser qualificados de espíritas. Mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espírito? Uma consideração aqui se apresenta, não destituída de gravidade. Certo? Então, nós vamos. Deixa eu ver. Isso aqui é muito forte. Tem muita coisa para nós meditarmos, sabe? Que eu nem vou passar por 336, não. Não vou. Nós estamos tão habituados com centros espíritas muito grandes, né? Mas se você olhar, aquele centro espírita, ele está com muitas pessoas que vão lá assistir palestra, tomar passe. Mas ele não consegue formar trabalhadores para ir criando outros núcleos, que seria o ideal. O ideal seria que o centro espírita ele formasse trabalhador, um grupo, quando aquele trabalhador estivesse, aquele grupo estivesse maduro, aquele grupo saísse e fosse criar um outro núcleo. E eu me lembro quando eu dirigia, né? Já vai, tá, Eliseu? Quando eu dirigia a federação. Quer falar, Eliseu? Sim, é o mesmo exemplo da abelha. Quando a colmeia vai aumentando, aí a rainha vai embora com um enxame para formar uma outra colmeia, um outro grupo, né? Exemplo E maravilhoso. repetindo, vai se formando. Né? Exatamente. Porque um grupo grande, grande assim, vamos dizer assim, um centro espírita muito grande, as pessoas que acorrem ao centro espírita não conseguem chegar aos seus dirigentes, certo? E aí, elas ficam ali, muitos abandonam, não conseguem trabalho, e a impressão que os dirigentes têm é que está tudo muito bom, por quê? Está tudo muito bom porque está sempre cheia a casa. A casa está sempre cheia. Só que não são as mesmas pessoas. Ou se são as mesmas pessoas, fica muito parecido com uma missa. Está o padre lá que fala, um só, né? E as pessoas que são os espectadores, então tem o produtor da religião, o consumidor da religião. E nós temos que ter cuidado, será que nós não estamos sendo assim esse produtor da religião e um monte de gente sendo consumidor e elas não conseguem encontrar trabalho? Muito recentemente, um grupo vinculado à nossa casa foi coordenar e dirigir uma outra casa espírita aqui.
Isso desfalcou o ICEAL? Desfalcou. Mas balançou, mas não caiu. No entanto, a outra casa estava sem ninguém. Então, eles foram para lá e olha que maravilha. Multiplicou o trabalho. Se, por outro lado, nós ficarmos ciosos do nosso trabalho, das pessoas que estão conosco, não abrirmos mão ou não aceitarmos os que vêm de fora para que haja um movimento real, né, movimento espírita, a nossa casa ela vai ficar com aquelas pessoas, né? E aquelas pessoas vão envelhecendo e depois não tem sucessores. E a casa está imensa, dando muito trabalho, com muitos frequentadores, poucos trabalhadores. Fala, Eliseu. Aí volta o exemplo de novo. Você veja bem. Por que que a colmeia muda? Porque duas rainhas no mesmo lugar não dá certo. Aí Exatamente. aquela colmeia se desordenaria tudo, porque uma daria uma ordem e outra daria outra. Então ela cria um grupo e vai abrir um outro centro, um outro É núcleo, outro lugar. exatamente isso. Quando eu dirigia a Federação Espírita de Rondônia, nós tínhamos isso muito claro, então, tinha os grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Como Rondônia quase não tinha centros espíritas, então, cada grupo que se formava, nós formávamos aqueles trabalhadores para que eles fossem dirigir outras casas, outros núcleos. O ICEAL, ele nasceu de um grupo de estudo sistematizado da federação, um grupo bem unido, e que era um grupo que gostava do trabalho social. Então, o que aconteceu? Nós criamos esse grupo, e aí ele foi e criou a instituição, né? Que no seu núcleo duro não tem muitas pessoas, são poucas. E talvez por isso haja essa unidade, né, que existe, graças a Deus. Bom, então, eu acho que nós, né, vimos aqui tudo isso sobre as sociedades espíritas. Nós vamos encerrando a nossa gravação.